Já estamos de volta com o Hora Geral de hoje. Estamos conversando com o presidente da Codesp. E lógico, né? As imagens, as dúvidas, as informações e as novidades do Porto de Santos, você está acompanhando aqui no Hora Geral. Mas agora é hora de conhecer um pouco mais de esportes. Vamos lá? O Santos Futebol Clube, conhecido pelas revelações de jogadores nas categorias de base, tem um novo reforço na modalidade. Marcos Soares é o novo técnico do time sub-20. Marcos tem 40 anos e fez estágio no Bayern de Munique como técnico espanhol, o Pepe Guardiola. O treinador ainda passou por períodos de aprendizagem no Barcelona, Atlético de Madrid e também no próprio Santos com o Dorival Júnior. Na última Copa do Mundo, ele trabalhou com a seleção do Irã. Ele assume o comando da equipe santista no lugar do Pepinho Macia, o filho do nosso grande amigo Pepe. Em nome da Clínica Vila Rica Medicina Diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. Vamos conhecer as dicas de saúde. Melhore o poder do seu cérebro comendo. É verdade. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. A Academia Americana de Médicos de Família sugere as seguintes medidas para ajudar a melhorar a saúde do cérebro e prevenir o declínio cognitivo. Mantenha o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma grande quantidade de grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes, como salmão, sardinha e atum. E pergunte a seu médico se você deve tomar algum suplemento de vitaminas. Isso é muito importante, né? Estar com a saúde em dia. Vamos continuar conversando com o presidente da Codesp, Angelino Caputo Oliveira. Bom, vamos continuar conversando. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, presidente, a respeito da participação do Porto de Santos nos bairros mais próximos, como Macuco e também Estuário. Ali a população reclama um pouco, reclama da Codesp, que às vezes não dá uma atenção devida, e da própria prefeitura, os moradores acham que parece que é um bairro esquecido. Porque esses bairros estão próximos do Porto de Santos, tem os caminhões, tem uma grande movimentação ali. Que integração a Codesp faz ou poderia fazer com esses bairros, por exemplo, Estuário e Macuco? Douglas, assim, a gente não tem a princípio nenhuma predileção por nenhum bairro da cidade. A gente quer ter uma convivência boa, harmônica com todo o município, né? Por exemplo, na construção do trecho pronto da Avenida Perimetral, nós plantamos mais de 2.000 árvores em todo o município de Santos. Não sei se a população sabe disso. Sim. Esses dois bairros que estão ali mais próximos, qual é a tendência? Que o pessoal tente deixar os caminhões estacionados nas ruas para poder facilitar a chegada ao porto. Normalmente são os chamados vazieiros, né? O pessoal que vai pegar aqueles contêineres vazios. O que a gente tem feito, sempre em parceria com a prefeitura, é bom ressaltar isso, aliás, vale destacar que a comunidade portuária vive um momento de total harmonia, os órgãos anuentes, a prefeitura. Isso ficou assim muito evidente na questão da gestão do incêndio da Lemoa, quando a gente tomou todas as ações de forma bastante conjunta. É um momento propício para a gente desenvolver ações em conjunto agora. Até a criação do gabinete de crise, que acabou juntando todos esses órgãos, né? Foi perfeito. O posicionamento da Codesp foi aquele de preservar o que era importante para o município, tanto é que nós fechamos o porto e conseguimos administrar a saída e entrada de cargas prioritárias, mesmo durante o incêndio, à noite, numa parceria total com a prefeitura. E aqueles dois bairros ali são altamente influenciados por isso. O que a Codesp desenvolve? Na medida do possível e de ter local, nós temos guinchos que a gente tira essas carcaças, às vezes ficam abandonadas durante meses, para facilitar ali o trânsito, a vida do pessoal. Agora, o desenvolvimento dos equipamentos comunitários, escolas, tudo aí é a cargo do município, né? Presidente, um outro aspecto nós não podemos esquecer, inclusive recentemente eu estava conversando com o Daniel Haddad, que é advogado, falando da importância do turismo local, principalmente com essa alta do dólar.
E nós não podemos esquecer que em breve vamos ter o início da temporada de cruzeiro, né? Nós temos até imagens. E é importante também, essa é a colaboração da Codesp com o crescimento também do turismo, porque quando tem essas Tem grandes... que te dar uma paradinha nessa imagem? Tem como parar a imagem? Deixa eu ver se você vai parar. Olha, tem outro aqui na frente, olha. Mas isso aqui, ali não é o terminal de passageiros. É o terminal de passageiros. Mas eu queria mostrar o seguinte. Essa imagem está um pouco... Ele já vai voltar. Essa imagem está um pouco... Esse aqui, ó. Isso. Aqui nós temos o terminal de passageiros. Hoje o que acontece na hora que um navio chega com 5, 6 mil passageiros? O navio de passageiro atraca em qualquer local do porto. Sim. Então vão um ônibus buscar o pessoal e entram pela via perimetral. Nós estamos alinhando esse cais aqui, daqui até aqui mais ou menos, daqui até aqui, e no futuro ele vai ser alinhado até aqui, de tal forma que até 3 navios de passageiro nesta temporada já vão poder atracar simultaneamente e os ônibus vão percorrer por dentro do cais e entrar no terminal sem ter a necessidade de ir para a via perimetral aqui, onde normalmente eles vêm. Tá? Então, esse é o famoso cais da Copa. Ele foi construído, os primeiros 512 metros, já foi usado por aqueles 2 navios da Costa Rica e do México, na época da Copa, todo mundo se lembra, né? Nós estamos com essa obra, começa aqui mais ou menos na Marinha e vem até aqui o alinhamento e vai dar uma facilidade e um conforto muito, muito bom aí para o passageiro. Esse tipo de piso aqui também, ó, o paralelepípedo, a diretora do Concais lá, a nossa querida Sueli, fala, poxa, que bom, porque o cais novo ele é lisinho, então imagina a mulherada andando de salto nisso ali, às vezes desembarca lá no terminal de soja. Nossa, né? Exatamente. E vai dar um conforto muito bom aí. Então a gente está com uma entrega de uma obra importante para a população. Até o final de novembro, comecinho de dezembro, fica esse alinhamento com mais 700 metros. Ficam faltando mais 500 metros, que vai depender da disponibilidade orçamentária para a gente continuar essa obra. E aí vão poder parar 6 navios simultaneamente. Presidente, é uma outra área sua, mas eu também quero ouvi-lo. A gente tem que cooptar esses turistas. Eu sou sempre um crítico construtivo de que eles às vezes chegam no porto, embarcam, vão para o cruzeiro, voltam, entram nos ônibus ou na micro-ônibus, retornam à sua cidade. Eles precisam conhecer um pouco mais a nossa região metropolitana. Né? Com certeza. Lógico, isso aí não depende do presidente, mas de uma iniciativa até da Secretaria de Turismo e do próprio Biro que o senhor conhece. Claro, mas eu acho que essas atuações conjuntas, a partir do momento que a gente cria condições de conforto para o passageiro, você vai atrair o passageiro. E esse desenvolvimento, por exemplo, se a gente trabalhar bastante essa questão da poluição na ponta da praia, que há um ambiente mais moderno, né? Eu acho que o pessoal vai se sentir mais, a sensação mais agradável de estar transitando pela cidade, pela área portuária, e deve aumentar o turismo aí, com certeza. Olha, o contraste, né, do porto que está embarcando, do mesmo porto, embarcando contêineres, o outro porto de passageiros, isso tudo também movimentando a nossa economia local. Não, o Porto de Santos, ele é um porto multicargas. O Porto de Santos ele tem uma característica que é fundamental. Ele é o porto concentrador de cargas do hemisfério sul do Atlântico. O que significa isso? Faz uma analogia com aviões. Aqueles grandões, 747, eles vão do aeroporto grande para o aeroporto grande. E distribui os passageiros com 737, uns aviões menores, para os aeroportos pequenos. Navio é a mesma coisa. Onde é que um navio grandão, igual esse CAP, que nós estamos vendo aqui agora, esse navio tem 334 metros de comprimento, né? Pode levar até quantos contêineres? Esse aí leva até 8 mil contêineres, se não me engano. 8 mil contêineres. É um maior navio que entra aqui na nossa região. Nós estamos fazendo estudo agora para ver se consegue entrar um navio de 366 metros. Vai ter uma hora que a gente vai encontrar o limite operacional do estuário. Né? Mas esses navios grandes, ele não é interessante comercialmente ele sair pingando de porto em porto. Então ele escolhe um porto para trazer a carga, e aí essa carga é desembarcada e reembarcada para portos menores. E esse porto no Brasil e no Atlântico Sul é o Porto de Santos. É por isso que a gente tem que estar sempre em dia com a dragagem, com as condições operacionais, para que jamais as linhas de navegação falem, não é mais o Porto de Santos que é o porto concentrador. E a gente viraria um porto secundário de receber só esses navios menores. Então Agora, isso traz muita riqueza aqui para a região. Uma outra discussão também que eu não ouço mais, a importância de uma política de implementação de ferrovias, que diminuiria inclusive o número de caminhões das rodovias. Existe algum projeto nesse sentido? Claro, aliás, a gente se apoia bastante nesta necessidade. Hoje o Porto de Santos movimenta alguma coisa em torno de 115 milhões de toneladas de carga por ano. Já é muito.
é um número, parece que é pouco. 115 milhões. 115 milhões. É o 37º maior porto do mundo. Ah, mas 37 é uma posição? Não, é destaque, porque os maiores portos do mundo estão na Ásia, na China, onde tem as grandes fábricas mundiais hoje que produzem para os Estados Unidos e para a Europa. Nós somos o maior porto aqui. Só que nós temos uma ambição e um projeto, e tudo indica que nós vamos chegar lá pela curva que nós estamos acompanhando, de movimentar 230 milhões de toneladas daqui a 9 anos. Quando a gente fala movimentar essa carga, não é só o navio. Essa carga ou ela está indo para a exportação ou está chegando da importação. Ela precisa sair por terra por algum lugar. Já pensou se a gente vai duplicar os 10 mil caminhões que chegam hoje para 20 mil caminhões? Você para as rodovias. Sem chance. Então só temos uma solução, é a ferrovia. Então a ferrovia tem projetos de crescimento. A gente pode trazer, inclusive, novas cargas que não chegam hoje, como container por trem, e a gente tem que desenvolver esse modal para poder não causar um transtorno para a população. A gente conversando com o presidente da Codesp, e dá vontade de ficar aqui fazendo perguntas e mais perguntas. E uma das coisas que eu já até comentei com alguns amigos, que o senhor aprendeu muito rápido sobre o Porto de Santos. Eu acredito que não é só a questão da inteligência, é a questão também da satisfação de estar comandando um porto como o Porto de Santos. A gente percebe nas suas palavras o conhecimento. E o senhor não é de Santos, o senhor não é de São Paulo, né? O senhor é de onde? Eu nasci em Goiânia, mas fui criado em Brasília. Eu estou em Brasília desde 9 anos de idade. E aqui em Santos desde 2013? Desde 2014. 2014. 2014. Eu vim com essa missão, né? Então eu fiz minha carreira no Banco do Brasil em Brasília. Sim. E quando fui convidado para essa missão, a ministra me perguntou: o senhor topa ir para Santos para ajudar o Brasil nessa virada? A ministra que hoje é a presidente? A ministra, não, na época, a ministra na época era a Gleisi Hoffmann. Ah, Gleisi Hoffmann. Era da Casa Civil. Eu falei para ela: deixa eu ir lá em casa consultar minha vontade que eu já volto. Aí fui lá, minha vontade autorizou. Então aí eu conheço a vontade. Isso. E aí vim aí para dar essa contribuição para o país. Eu acho que estou tentando fazer o meu máximo, né? Com bastante humildade e aí isso me forçou a me aprofundar, estudar, conhecer a geografia do próprio município, o nome das ruas. Eu vou fazer um convite aqui ao vivo. Vamos pegar uma segunda, quarta-feira. Não sei se o senhor já foi, né? Lá no Sindaporte, no café da manhã dos aposentados, lá da Sindicato da Administração Portuária, tomar um café com os nossos amigos do Porto, que eu pude ir na semana passada, reencontrei muitos amigos do meu pai, e a gente cobrar um café lá do Everandi. Combinado? Combinado. Comigo depois não ver tem a sua tempo ruim, agenda. não. Tá bom. Então tá bom. E agora vamos às perguntas dos telespectadores pelo 3041-6777. O Fernando Casablanca, do Embaré. O projeto de novo acesso ao Porto de Santos é visto como superficial pelo governo do estado. Portanto, foi arquivado. O acesso não poderia resolver problemas de logística e desafogaria o trânsito na Baixada e também na capital? Acho que é aquele por um projeto antigo, acho que 2006. Pode ser o antigo. Esse projeto que agora nós estamos fazendo é muito mais moderno, ele já traz os requisitos da necessidade atual. A gente está terminando os projetos executivos, então a gente está com uma boa esperança. Esse arquivado talvez seja um anterior, não tenho conhecimento. Eu acho que é um anterior, inclusive, que tinha até o traçado do túnel ligando Santos ao Guarujá, que uma discussão muito grande de que o túnel não deveria ser aqui na ponta da praia, e sim na entrada da cidade, que daí tiraria o trânsito de veículos pesados. Acredito que deva ser sobre esse mas mesmo essa questão do túnel está pacificada. A posição atual do túnel, a gente conversou bastante com o governo do estado, ele vai ter interferências importantes no porto. Então, por exemplo, vai ter que cortar a avenida perimetral, a ferrovia, aquele cais de passageiros vai ter que ser cortado num determinado momento. E nós já desenvolvemos com a Dessa tudo o que ele precisa fazer para minimizar o impacto durante a obra e para depois devolver para a gente do jeitinho que eles encontraram. Estamos celebrando um termo de cooperação com o governo do estado, de tal forma que o porto não tem nada a se opor com relação à construção do túnel. A questão agora é a crise, o orçamento é muito alto, talvez isso fique um pouco mais para frente, mas não temos nada contra. Agora, se fosse construir um túnel para o porto, a posição não seria aquela, seria em outro local. Mas como ali é um túnel para a cidade e tal. É porque esse é um outro aspecto. Às vezes a gente faz um porto, esse aqui vai atender só o turista, os veículos leves, depois a gente pensa no outro. Por que já não pensar também um que agregue os dois tipos de veículos, tanto o pesado como o leve? Nós temos tecnologia e esse projeto desse túnel na ponta da praia, presidente, 900 metros, menos de 1 quilômetro.
A gente conhece no mundo túneis de 30, 15 quilômetros e que funcionam há anos, né? Acho que às vezes as pessoas polemizam mais do que é na vida Concordo. real. Olha, o cara é contra, não sei o que, tal, nada a ver. A gente Mas ele tem não que estuda, conversar. ele não vai averiguar, não vai discutir, O que eu tenho responsabilidade de fazer é preservar a atividade portuária. Sim. Então, qualquer obra causa um transtorno. O que nós estamos fazendo é minimizando o transtorno na construção do túnel. Se fosse possível construir um túnel só para Lógico. o porto, construiria lá na Ilha Barnabé, passando ali na Exatamente. Agora, assim, não é para diminuir a questão da balsa, tá, ok, vamos fazer aqui, mas a gente tem que combinar para que não cause nenhum transtorno. Mas não temos nada contra. Tá certo. Mais perguntas aqui no 3041-6777. José Ferreira e Silva do Gonzaga. Para evitar prejuízos, existe algum projeto sendo realizado para ampliar a capacidade operacional no complexo marítimo? Muitos projetos. Dragagem é um deles, Por exemplo, né? dragagem é um deles. Hoje nós estamos com uma profundidade média de 15 metros no todo o porto, o que dá um calado operacional de 13,2. Profundidade da lâmina d'água até o fundo, calado é a parte do navio que está dentro d'água. O navio não pode ir arrastando no fundo, então tem que ter uma tolerânciazinha. Então 13,2 metros é o máximo que a gente autoriza o navio ficar dentro d'água na maré baixa, no pior caso. Então ainda tem na maré alta pode ser 1 metro a mais. Esta dragagem pode não ser mais suficiente para os grandes navios que estão vindo. Então nós estamos estudando, será que dá para aprofundar para 16, para 17 metros? Esses estudos vão ser feitos. Agora, para movimentar 230 milhões de toneladas, como eu já disse aqui anteriormente, nós temos que expandir as instalações portuárias, novos terminais, novos acessos. Então isso está sendo feito um planejamento estratégico que chama Master Plan, que está praticamente a Secretaria dos Portos publicar, e a partir disso nós teremos 11 meses para desenvolver um outro planejamento chamado PDZ, Plano do Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que vai, a partir das necessidades futuras, olha, a nossa capacidade de embarcar, sei lá, container está boa, mas se esgota daqui a 15 anos. Então daqui a 16 anos, estou chutando, é um exemplo, tá? Teríamos talvez um novo terminal de container, ou um novo terminal de líquido, ou melhorar a questão da celulose. Então, toda essa visão futura e de escolher as áreas e planejar a dragagem, planejar os acessos, está sendo desenvolvido neste momento. Presidente, eu tenho que chamar o intervalo, mas muito rapidamente, aquele terminal da Lemoa, onde pegou fogo, ele não faz parte do Porto de Santos, ou faz? Ou ali a Lemoa é uma parte que não compreende o complexo portuário? O terminal em si está fora... A ultracargo. A ultracargo, ele está fora da poligonal do porto. O Porto Organizado de Santos é um território federal incrustado no município. Tá. Existe uma fronteira, um polígono, dizendo que daqui dentro é Porto Organizado, fora não é. Então, por exemplo, a Saipem, que está na entrada do porto, Sim. a Cutrale, a Uzi Minas, que está no fundo, estão fora do Porto Organizado. São terminais privados. Aquele complexo industrial do distrito da Lemoa está no município de Santos. Tá. Mas ele só está ali porque está próximo do porto. Lógico. Então ele tem uma servidão de passagem, são as tubulações que levam os produtos químicos e inflamáveis dali até os navios, passa por dentro do porto. Então faz parte do complexo portuário, embora fisicamente esteja fora do porto. Vamos fazer o seguinte, peço licença ao presidente, um rápido intervalo comercial e na sequência nós temos imagens do porto em Guarujá, que as pessoas também se confundem, é margem esquerda ou margem direita? Eu já vi muita gente falar que não existe margem esquerda e margem direita, existe o Porto de Santos. Mas o presidente... Mas esse esclarecimento também é importante, ainda bem que você está me dando essa oportunidade aqui para esclarecer. Depois do intervalo, eu volto já com Hora Geral.